Olá, estudante! Como vai? Eu sou o professor Paulo Borim, bem-vindo à nossa aula de Gestão do Conhecimento. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os modelos mentais e a retenção da aprendizagem. O nosso objetivo é descrever o processo de aprendizagem organizacional a partir da aprendizagem individual. Nesta aula também, nós vamos entender os modelos mentais e a sua importância para os negócios empresariais. Vamos lá, então? Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre o termo aprender. Aprender envolve capturar, reter e apropriar-se do conhecimento, não da forma original, mas adaptá-lo ao próprio saber, às experiências vividas, aos paradigmas pessoais, algo na forma de conhecimento. Isso, Sabag dizia para nós desde 2007. Então, o processo de aprender tem várias fases. Nós temos que adaptar ao próprio saber, temos que reter esse conhecimento e se apropriar desse conhecimento para as nossas ações no dia a dia. Temos agora, então, a definição do que é aprendizagem. A aprendizagem é um processo de mudança resultante de prática ou experiência anterior, que pode manifestar-se em uma mudança perceptível de comportamento ou não. Ela implica em mudança de comportamento e modelos mentais. Veja, a aprendizagem, então, já tem um aspecto um pouco mais amplo. Além de reter o conhecimento, nós precisamos ter uma mudança de comportamento ou de experiência anterior. Aí sim, nós podemos dizer que houve um processo de aprendizagem, não somente de retenção do conhecimento, mas a mudança do comportamento fez com que a gente tivesse uma atitude nova de uma situação diferente. Dentro do processo de aprendizagem, nós temos as perspectivas. Como que acontece essa aprendizagem? Em quais momentos? Em quais situações? Vamos ver então. Temos a perspectiva comportamental. Ela é um processo de mudança do comportamento das pessoas a partir da crescente aquisição de conhecimento entre si e sobre o meio ambiente. Veja, essa perspectiva comportamental, ela é própria de cada pessoa. Essa mudança de comportamento está atrelada à aquisição dos conhecimentos que essa pessoa adquire. Por outro lado, nós temos a perspectiva cognitivista, que é a mudança das percepções, ou seja, é a reestruturação das percepções que construímos sobre os fenômenos ao nosso redor, podendo esta ocorrer por meio de experiências, reflexão ou pensamento direcionado. Nós já temos aqui uma situação muito mais específica, onde existe a mudança das percepções das pessoas. Cada pessoa tem uma percepção diferente sobre o mesmo problema ou sobre a mesma situação. Quando nós temos uma aprendizagem cognitivista, essas percepções vão mudando ao longo do tempo, conforme as experiências que a gente tem, conforme as reflexões que a gente faz, conforme os pensamentos direcionados para essas percepções que o ser humano tem. Ainda falando de aprendizagem, existem vários níveis de aprendizagem que podem ser considerados dentro desse processo. Vamos ver quais são esses níveis de aprendizagem. Nós temos um nível individual. É o processamento de um novo dado que leva à mudança do indivíduo. Então veja, a aprendizagem está focada unicamente no indivíduo, na pessoa que aprendeu ou experimentou alguma situação diferente. Então a aprendizagem no nível individual. No segundo estágio, nós temos a aprendizagem no nível grupal. É a construção coletiva de novos conhecimentos, ocasionada pela interação com múltiplos sistemas e atores. Veja, nós não temos somente a pessoa agora, nós temos vários atores ou sistemas diferentes que formam um grupo. Dentro desse grupo, existe uma aprendizagem coletiva, uma aprendizagem que é única para todos os membros deste mesmo grupo. Então aí nós já temos um outro nível de aprendizagem, que é o chamado nível grupal. Numa terceira situação,
nós temos um nível de aprendizagem que chamamos de organizacional. É a capacidade de criar novas ideias multiplicada pela capacidade de generalizá-la para toda a empresa. Veja, cada empresa tem a sua característica, tem a sua peculiaridade. Dentro desta empresa, existe uma aprendizagem organizacional que ela é comum a todos os membros dessa empresa e ela é factível à realidade desta própria empresa. Então, cada empresa vai ter um processo de aprendizagem diferente dentro da sua realidade. Então, esses são os 3 níveis de aprendizagem que nós temos dentro de um processo. Ou individual, ou aprendizagem grupal, ou aprendizagem organizacional. Percebam que ela está se expandindo a cada nível que a gente faz a reflexão. Vamos em frente, então, falando de aprendizagem e modelos mentais agora. Aumentamos o nosso aprendizado quando nos deparamos com situações novas, para as quais ainda não temos um padrão de resposta assimilado. Isso ocorre principalmente quando não existe resistência e estamos prontos para sair da zona de conforto e assimilar novos conhecimentos. Nesse processo de aprendizagem, toda vez que nós tivermos uma situação nova, porém ainda não temos um registro ou não temos um padrão dessa experiência, nós entramos num processo de aprendizagem dessa nova situação. Principalmente quando não existe uma resistência para essa aprendizagem. Significa que as pessoas estão abertas às novas oportunidades ou a novos conhecimentos, e isso faz a gente sair do que a gente chama da zona de conforto do conhecimento que nós tínhamos anteriormente. Vamos ver agora, então, como se processa essa passagem da aprendizagem para os nossos modelos mentais. Primeiro, então, vamos ver a definição do que são modelos mentais. Os modelos mentais são as imagens, são figuras, são histórias que carregamos profundamente enraizados em nossas mentes, a respeito de nós mesmos, ou das outras pessoas, ou das empresas, as quais ou trabalhamos ou conhecemos, e de cada aspecto do mundo. Então veja, um modelo mental, ele é muito próprio, ele é muito individual, ele é muito específico de cada pessoa ou de cada profissional. Porque são as figuras, são as histórias que essas pessoas carregam em suas mentes. Qual é a vantagem de cada pessoa ter um modelo mental? As vantagens dos modelos mentais, elas preservam sua estabilidade e as formas particulares individuais que desenvolveram para se adaptar ao meio social, principalmente no trabalho. Por que é importante, ou qual é a vantagem de se ter um modelo mental? Esse modelo mental, por ser extremamente individual, exclusivo de cada pessoa, ela facilita no processo dessas pessoas se adaptarem ao meio social e, principalmente, no nosso caso, ao meio do trabalho. Então, são modelos mentais individuais próprios que nos ajudam no meio social em que vivemos e também no local de trabalho ao qual pertencemos. Vamos em frente. Qual é a importância, então, agora, dos modelos mentais para os negócios? Primeiro, por que muitas das melhores ideias nunca chegam a ser colocadas em prática nas organizações? Esse é um questionamento muito amplo, com muita possibilidade de reflexões e discussões. Segundo, por que estratégias brilhantes não conseguem ser traduzidas em ação? Veja, no meio empresarial, isso é muito comum, essas argumentações são muito comuns. E aí temos a resposta baseada em nossos modelos mentais, que nos dizem: isso acontece dentro das empresas porque as novas ideias conflitam com modelos mentais que limitam as pessoas a formas bem conhecidas de pensar e agir. Nós não falamos que os modelos mentais são muito particulares, são muito individuais? Então, cada pessoa com seu modelo mental, e este modelo mental sendo diferente entre as pessoas, pode gerar um processo de conflito. Por isso, respondendo aquelas perguntas anteriores,
Por que as grandes ideias ou inovações nem sempre são colocadas em prática dentro das empresas? Porque muitas das vezes os nossos modelos mentais, que são diferentes, criam conflitos e barram que essas novas ideias ou essas novas propostas sejam colocadas em práticas dentro das empresas. Falando então dos modelos mentais, nós temos 7 categorias diferentes e os 7 princípios que regem os modelos mentais individuais de todos os trabalhadores. Vamos ver quais são esses 7 princípios dos modelos mentais. No princípio número 1, todos possuem modelos mentais. É impossível viver sem modelos mentais, mas é necessário refletir sobre eles. Essa é uma característica exclusiva dos seres humanos. Todos os seres humanos possuem modelos mentais. Cada um ao seu tipo, cada um ao seu modelo, e sendo que é impossível as pessoas viverem sem modelos mentais, porque os modelos mentais são formados desde o nosso nascimento até a nossa morte. Todos temos modelos mentais, mas é importante refletir quais são os nossos modelos mentais e como eles estão sendo aplicados ou como eles estão sendo utilizados no nosso dia a dia. Um princípio número 2, ele nos diz que os modelos mentais determinam o que vemos e como vemos. Agora a gente já está ampliando um pouquinho mais a nossa reflexão. Estamos falando da forma como vemos as coisas. Os modelos mentais atuam como filtros que selecionam a realidade, fazendo com que as pessoas só vejam o que estão preparadas para ver. Percebe que agora já é um processo seletivo de cada pessoa. Esses modelos mentais determinam como vemos as coisas e o que vemos as coisas. Então, cada pessoa vai ter o seu limite, vai ter o seu espectro de como ela enxerga os modelos mentais que fazem parte da sua vida. Vamos ao número 3, então. O princípio número 3 nos diz que os modelos mentais guiam a forma como pensamos e agimos. Então, agora já entramos numa dimensão um pouco maior da estrutura de modelos mentais. Além de ser um modelo mental muito individual, muito exclusivo, nós enxergamos ele de uma forma e, além de enxergarmos, agora nós já estamos na fase de como nós agimos em relação a esses modelos mentais. Os modelos mentais são simplificações ou, ao contrário, são generalizações da realidade que moldam a forma de agir de cada pessoa. Veja o exemplo da charge. A preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe, não é? E é preciso respeitá-la e pronto. Esse modelo mental já está influenciando o modo de como a pessoa age em relação a esse modelo mental, em relação ao que ela pensa, o que ela assume como realidade. E às vezes eu posso simplificar as coisas, achar que tudo é muito simples, porque o meu modelo mental é assim, ou ao contrário, eu posso generalizar as coisas achando que tudo é genérico, achando que tudo é coletivo, que é a forma como eu consigo enxergar ou agir perante as situações que ocorrem no nosso dia a dia. Vamos para o princípio número 4. Os modelos mentais nos levam a tratar as inferências como fatos. Importante entendermos aqui inferências como suposições, como hipóteses, como possibilidades. As crenças parecem tão óbvias que são confundidas com a verdade absoluta, fazendo com que a pessoa se feche para qualquer questionamento, mantendo o modelo mental encoberto. Veja, eu acredito em algo, é uma crença individual, que pode ser uma hipótese ou uma não verdade, mas eu trato essa situação como se ela fosse um fato, de tanto que eu acredito nessa situação. Veja alguns exemplos nessa figura. O número 13 pode ser tratado como uma inferência de ser um número que traz azar. E eu acabo acreditando tanto nessa situação que eu trato o número 13 como se fosse um fato. Realmente o número 13 é um número de azar. Mas eu posso estar tratando isso como uma inferência. Pode ser uma verdade, como pode não ser. De tanto que eu acredito nessa verdade, ela se torna um fato.
O princípio número 5 dos modelos mentais. Os modelos mentais são incompletos. Veja que interessante essa situação. Ninguém consegue ter uma percepção completa deste mundo complexo, pois tratar-se de muita informação para ser arquivada. Portanto, o que percebemos é incompleto. Os nossos modelos são incompletos no sentido de quanto mais questionamentos ou quanto mais perguntas fizermos sobre os nossos modelos mentais, nós vamos achar explicações e mais explicações e mais explicações, e mesmo assim elas vão ser incompletas. Porque o nosso mundo é muito grande, o número de informações é muito grande, e principalmente quando entramos no campo das crenças, das inferências, quanto mais a gente tenta explicar as coisas, mais informações vão surgindo. E no final das contas elas acabam sendo incompletas, porque não vão trazer a realidade como prova final. Vamos ver o princípio número 6. Os modelos mentais influenciam os resultados que colhemos. Agora nós já estamos num estágio bem avançado da reflexão sobre os modelos mentais. Nós temos as nossas crenças, nós pensamos dessa forma, nós agimos dessa forma, e agora os resultados que colhemos por causa dos nossos modelos mentais. Uma crença sobre o mundo é adotada e vai se autorreforçando, uma vez que faz com que o foco permaneça naquilo em que se acredita. Vejamos novamente a charge. Vou ganhar aquela mina ou ganhar um fora. Nasci para ser um ganhador. Esse modelo mental faz com que colhemos situações de tudo aquilo, da forma como agimos em relação aos nossos modelos mentais. É como se pensássemos assim, aquilo que plantamos, colhemos no futuro. Modelos mentais têm mais ou menos esse parâmetro. Da forma com que pensamos e da forma com que agimos, acabamos colhendo os resultados dos nossos modelos mentais. E o princípio número 7. Os modelos mentais ultrapassam a sua utilidade. Aqui nós temos uma palavra muito importante que identifica diretamente esse princípio número 7. No momento em que o modelo mental é criado, ele até pode ser útil e possuir uma função real, mas quando se torna ultrapassado e a pessoa continua apegada a ele, começam os problemas. A nossa palavra principal está aqui, ultrapassado. Quando um modelo mental ele se torna ultrapassado, ele perde a sua utilidade. E isso acontece no decorrer da nossa vida como um todo. Vejam, por exemplo, esse anúncio de jornal, como eram feitas os anúncios, as contratações de pessoal há muitos anos atrás. Acreditava-se que este formato e com essas escritas, você estaria trazendo os melhores profissionais para a sua empresa. Veja, esse modelo mental é um modelo ultrapassado, pois se algum empresário ou se alguém quiser contratar um excelente profissional, com essas características ou com esses dizeres, já se torna muito mais difícil e muito mais incompreensível nos dias de hoje. Até porque a própria escrita teve mudanças nos últimos tempos. Então, esse modelo mental, ele está ultrapassado para os dias de hoje, principalmente no meio empresarial. Temos aqui, então, os 7 princípios dos nossos modelos mentais. Mas e agora, com todos esses modelos mentais que vamos carregando ao longo do tempo? O que é importante? A gestão dos modelos mentais do ponto de vista do indivíduo. Veja, jogue fora o que não serve mais. Se um modelo mental estiver te impedindo de fazer um pleno uso de suas potencialidades, jogue-o fora e busque outro que atenda melhor às suas necessidades. Acabamos de dizer no 7º princípio dos modelos mentais. Eles se tornam ultrapassados. Algumas situações, por exemplo, a ansiedade, modelos mentais que nos tragam ansiedade, modelos mentais que nos tragam frustração ou nos tragam medo, modelos que podem nos trazer preconceitos ou coisas inúteis, todas as vezes que eles se tornam ultrapassados, do ponto de vista do indivíduo, é muito importante que a gente substitua esses modelos mentais por situações mais adequadas ao nosso momento.
Os modelos mentais dentro da aprendizagem organizacional agora. A capacidade de criar novas ideias multiplicadas pela capacidade de generalizá-la por toda a empresa. Ou seja, é a capacidade de transferir as informações de maneira a favorecer a aprendizagem coletiva. Nós estamos dizendo que a aprendizagem organizacional, ela circunda a empresa como um todo. Ela é propriedade da empresa como um todo. Cada empresa tem a sua especificidade. Então, a aprendizagem organizacional vai ser voltada diretamente para aquela empresa. As empresas são constituídas como organizações de aprendizagem quando despertam nas pessoas a capacidade de aprender em todos os níveis da organização. Esse é um tipo de empresa que dá liberdade para que todas as pessoas aprendam dentro da própria organização. Os modelos de aprendizagem organizacional citados por Senge nos trazem que nós temos um aprendizado adaptativo que restringe a adaptação da organização ao seu ambiente, o aprendizado voltado para a própria organização e considera apenas a maneira de como algo foi feito. A própria palavra quase já nos dá a ideia de como funciona essa aprendizagem organizacional. É uma adaptação à situação. Cada situação que acontece na empresa e fazemos somente uma adaptação de momento, nós chamamos isso de aprendizado adaptativo. Depois nós temos o aprendizado generativo, que é caracterizado pela habilidade criadora, pelas habilidades de adquirir e transferir conhecimento e pela capacidade de modificar o comportamento. A palavra-chave desse tipo de aprendizado é modificar o comportamento. Por isso que ele recebe o nome de aprendizado generativo. Ele mexe com o comportamento. E daqui para frente, todas as situações vão ser baseadas nessa nova aprendizagem. Nas 5 disciplinas de Senge, ele nos fala que o domínio pessoal é muito importante. O indivíduo deve se comprometer com o seu aprendizado, ser capaz de aprofundar continuadamente os seus objetivos, analisar a realidade e verificar como esta realidade afeta o mundo ao seu redor. Isso significa que, no domínio pessoal, quem se encarrega do aprendizado é o próprio indivíduo. Está sob domínio dele essa capacidade de aprendizagem. A segunda disciplina do Senge fala sobre os nossos modelos mentais. Ter conhecimento e saber examinar as ideias que influenciam as atitudes pessoais ou mesmo imagens que influenciam a forma de ver o mundo e de agir. Voltamos aos nossos modelos mentais. Cada pessoa tem o seu modelo mental e ela é capaz de reconhecer e refletir sobre os próprios modelos mentais que afetam as suas atitudes. A terceira disciplina de Senge nos diz que a visão deve ser compartilhada. A prática da visão compartilhada envolve habilidades de descobrir imagens do futuro que estimulem o compromisso genuíno, simples, e o envolvimento em lugar da mera aceitação. Essa visão compartilhada, ao invés de aceitarmos simplesmente o que existe, é uma forma de compartilhar o conhecimento ou as habilidades para um processo constante de mudança dentro da organização. Outra disciplina do Senge, ele nos diz que o aprendizado em equipe é muito importante. A aprendizagem em equipe é vital, pois estas são a unidade de aprendizagem fundamental nas organizações modernas. Veja que ele já nos dá a indicação de que as organizações modernas precisam muito ter um aprendizado em equipe, uma aprendizagem coletiva. E mais uma disciplina do Senge, ele nos diz sobre o pensamento sistêmico. As empresas e os seres humanos estão conectados por fios invisíveis de ações e inter-relações. É preciso enxergar a empresa como um sistema holístico e entender essas inter-relações. Todos devem enxergar a empresa como um sistema holístico, amplo, todos envolvidos e conectados em ações que levam essa organização ao grande desenvolvimento. Mas, por outro lado, existem barreiras que interferem na aprendizagem organizacional. Vejam, o aprendizado situacional é uma delas. Ocorre quando o vínculo entre o aprendizado individual e o modelo mental individual rompido, ocasionando aprendizado, porém, sem alteração dos modelos mentais. Ora, esse aprendizado situacional,
ele é específico do momento quando acontece. É quase um adaptativo. Nesta situação, eu mudo aquilo que for preciso e pronto. E não mexi com o meu comportamento como um todo. Eu só me adaptei àquela situação. Isso é uma barreira para a aprendizagem organizacional. Outra barreira na aprendizagem organizacional é quando temos o aprendizado fragmentado. Ocorre quando o vínculo entre os modelos mentais individuais e a memória organizacional é quebrada, ocasionando uma mudança nos modelos mentais individuais sem alteração na memória organizacional. Então veja, a mudança de comportamento, ela fica específica e fica exclusiva somente à pessoa que teve uma ação diferente. Mas essa mudança de comportamento não é compartilhada na empresa como um todo. Por isso que ele se chama fragmentado. Somente uma parte ou um indivíduo da organização que mudou o seu comportamento. O restante da organização não teve essa mudança como um todo. Uma outra barreira na aprendizagem é o aprendizado oportunista. Ocorre quando o vínculo entre a memória organizacional e a sua ação é rompido, ocasionando ações organizacionais sem que se leve em conta a memória organizacional ou seus valores e cultura. Veja que que estamos mexendo com duas situações muito fortes na empresa: valores e cultura. Não são coisas fáceis de mudar, não são coisas que mudam de uma hora para outra, mas simplesmente houve uma oportunidade de mudança num dos aspectos e não da cultura como um todo. Ele foi um aprendizado oportunista naquele momento em que o fato aconteceu. No processo de aprendizagem, ele vai nos trazer que toda aprendizagem envolve uma mudança e essa mudança vai gerar uma incerteza, vai gerar um questionamento. Então, para que aprender as coisas, né? E a reflexão final dos principais motivos de existir aprendizagem, tanto individual quanto organizacional, é que a aprendizagem ela nos traz competitividade. O motivo da competitividade entre as empresas é muito forte nos dias de hoje e por isso nós somos obrigados a aprender coisas novas. O ambiente permanente de mudanças, o ambiente econômico, o ambiente social, o ambiente mundial, em grande processo de mudança, nos força a aprender situações novas. Entendimento do negócio. Para que as pessoas entendam o negócio empresarial, o ramo de negócios em qual a empresa está estabelecido, é muito importante que haja um aprendizado contínuo. Preparação para o futuro. As empresas estão se preparando para o futuro e precisam aprender coisas do presente e também do passado para que possam ser aplicadas de uma maneira melhor no futuro das próprias organizações. E o desempenho das equipes. Toda vez que existe uma aprendizagem, um processo de mudanças, essa aprendizagem vai mexer com o desempenho geral das equipes, que fatalmente vai mexer com o desempenho geral da organização. Muito bem, estudantes. Nesta aula, foi muito importante refletirmos sobre os modelos mentais, os processos de aprendizagem, inclusive a aprendizagem organizacional. O que fizemos? Descrevemos o processo de aprendizagem organizacional a partir da aprendizagem individual. Depois, apresentamos os conceitos de modelos mentais e sua importância para os negócios das empresas. São 7 princípios que falamos dos modelos mentais. E também vimos nessa aula as 5 disciplinas do SENGE e as barreiras de aprendizagem que acontecem para as organizações e que podem prejudicar os seus negócios. Esta foi a nossa aula de modelos mentais e retenção de aprendizagem dentro da nossa disciplina de gestão conhecimento. Eu espero que vocês tenham gostado e nos encontramos numa próxima oportunidade. Muito obrigado e até a próxima.